agora a gente vai passar a fala, né? Queria primeiro agradecer a todos, né? Agradecer aos me antecederam e agradecer muito aos profissionais de saúde que aceitaram participar desse nosso segundo seminário nesse ano. Tá? Então, por favor, agora eles todos terão 20 minutos, eu aviso com 15, tá bom? Então, primeiro a gente começa agora com a Elisimara Ferreira Siqueira, que é gerente de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Tá? Então, por favor, Elisimara, você pode fazer a sua apresentação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Inicialmente, eu que agradeço, é um privilégio, uma honra poder falar nesse espaço. Eu que sou cria da Universidade Pública, né, oriunda da Universidade Federal do Paraná, e depois, mudando para Santa Catarina, também fiz toda a minha pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, para mim, é um privilégio, uma honra e uma oportunidade poder conversar com vocês hoje sobre a nossa experiência aqui em Florianópolis, né? Eu sou Elisimara, sou enfermeira há mais de 20 anos, né? E trabalhei essencialmente a maior parte da minha vida profissional na atenção primária, ou atuando, ou como gestora, e agora, mais recentemente, no desafio de estar gerenciando a enfermagem do nosso município. Então, a minha fala é bem desse lugar, né, falando primeiramente em nome da enfermagem do nosso município, mas também vou me atrever assim, a contar um pouquinho como é que a gente estruturou aqui em Florianópolis todo o atendimento, visando exatamente a continuidade do cuidado e também a organização de todo o processo de trabalho no enfrentamento da pandemia. Vou me atrever um pouquinho a contar também, inicialmente, como é que a gente fez aqui. Vou fazer um recorte, que é a pedido dos nossos colegas, para trazer um pouco sobre a nossa organização da né, da teleconsulta de enfermagem, como uma ferramenta aí para a continuidade do cuidado. Também vamos fazer um recorte nessa fala. Hoje não está sendo um dia muito fácil para nós em Florianópolis, porque, já que a gente está falando de resistência, né, ontem nós recebemos uma notícia que muda a nossa configuração dentro do serviço. Nós que somos área técnica, a rigor não sabíamos, né, do que estava acontecendo, e acho que também isso influencia um pouco no meu estado de espírito hoje. Mas como eu sou SUSista, enfermeira e enfermeira de APS, resiliência e resistência é meu sobrenome, né? Então, não é isso que vai derrubar a gente. Às vezes, as formas como as coisas acontecem dentro do serviço público são muito ruins, mas isso nada mais é que um reflexo, né? Quem está me ouvindo agora e sabe pelo que a gente está passando, nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo tanto no cenário nacional, estadual, enfim, municipal, do que a gente está vivendo aí no nosso dia. Mas vamos lá, quero falar um pouquinho para vocês sobre teleconsulta, mas antes disso vou falar como que aconteceu a nossa organização aqui do serviço na atenção primária. Em 12 de março a gente tem o primeiro caso, né, em Florianópolis. Quando a gente tem o primeiro caso, a gente se reúne e a partir dessa reunião a gente monta um gabinete de crise na Secretaria Municipal de Saúde. Todas as áreas têm assento e a gente começa, então, a estruturar e a pensar, a partir do nosso primeiro caso, como que nós íamos organizar o serviço. A ideia, em momento algum, em Florianópolis, foi de fechar o serviço, de fechar o atendimento. Então, é importante que a gente compartilhe com vocês que o nosso entendimento de atenção primária aqui parte de uma atenção primária que não só ia manejar todas as ações que a gente já maneja na atenção primária e o cuidado às pessoas dentro da atenção primária, e agora também dentro de uma pandemia, como que a atenção primária, então, ia cuidar e atender essas pessoas nesse cenário. Então,
o nosso grupo se reúne naquele dia 12, lembro como se fosse hoje, dia 12 de março, a gente não sai da secretaria cedo, nós praticamente atravessamos a noite, a madrugada ali trabalhando, e a gente partiu já dos documentos que a gente tinha internacionais sobre a pandemia e traduzindo esses documentos e organizando como, então, seria o acesso na atenção primária aos pacientes. Então, o que nós fizemos foi organizar a nossa porta de entrada de forma que o paciente com sintomas respiratórios fosse manejado por uma forma de atendimento, uma área, né, de entrada, como se fosse uma triagem, né, nas unidades de saúde. Nós temos 49 unidades de saúde, isso também se deu na média complexidade, nas UPAs da mesma forma, e também nós começamos a organizar como que ficariam os outros atendimentos, né? Como é que fica o pré-natal, como é que fica o nosso hipertenso, como é que fica as pessoas, enfim, que procuram atenção primária por qualquer motivo que seja. A gente tem um entendimento de atenção primária centrado na pessoa, então a gente não se organiza por programas estratégicos, nem por grupos de atenção. A gente atende gente, né? Então, independente da sua queixa, da sua demanda, a porta de entrada aberta. E a gente trabalha com a perspectiva também de acesso avançado, né, que é uma máxima, né, da atenção primária, e a gente, dentro da pandemia, organizou da mesma forma. A enfermagem tem uma peculiaridade, né, que para nós, né, a professora Sônia está aqui com a gente, professora Sônia Acioli, essa questão para nós da precaução baseada na transmissão é muito cara, né, o enfermeiro traz isso, e aí a gente começa, então, a organizar toda a parte de EPI, paramento, como que vai ter que ser para esse atendimento, como que vai ter que ser a previsão para esse EPI, porque é uma previsão diferenciada nesse cenário. A gente traduz uma tabela do CDC e também o guia da Organização Mundial da Saúde quanto a todo o atendimento dentro da pandemia do que já se tinha. A gente vai em equipe e organiza esse documento para a rede. Quando a gente organizou esse documento, nós ficamos aí praticamente 3 dias envolvidos nesse trabalho, ali perto do dia 16, a nossa rede recebe todo esse documento e tem um tempo para se organizar todas as equipes de saúde da família de posse desse documento, porque até a forma de treinamento em tempos pandêmicos é uma forma diferenciada, e aí a equipe se organiza internamente, depois o Carlos pode falar também sobre isso, de posse daquele material, de como que a equipe ia se organizar, porque nós temos unidades diferenciadas, área física diferentes, então, para poder a equipe se adaptar e as unidades de saúde se adaptarem dentro dessa lógica. Só que a gente tem um problema, né? A atenção primária, que é o tema do nosso seminário, ela não pode parar. Então, a gente, além de atender a pessoa com sintoma respiratório e fazer todo o encaminhamento dessa pessoa nesse contexto, nós temos os nossos outros pacientes que têm e precisam também da continuidade do cuidado. Então, como cuidar deles, né? E com o desafio de não poder misturar essas pessoas, os nossos pacientes com sintomas respiratórios, dos nossos pacientes que estão sem sintomas, mas também precisam de cuidado. Então, toda essa organização foi centrada nessa lógica. Nós, então, começamos a trabalhar outros documentos pensando, então, no atendimento na teleconsulta. Nós já tínhamos, e isso foi uma convergência, né, eu digo que foi, né, a mão do eterno, a gente já vinha trabalhando no ano de 2019 num atendimento aqui, que foi denominado, enfim, Alô Saúde, mas sim que seria um teleatendimento. A equipe técnica transformou essa proposta num atendimento pré-clínico. Então, isso também nos ajudou, porque toda a configuração desse atendimento também foi oportunizada à população para que o acesso também se desse dessa forma. E as nossas unidades já trabalhavam, as nossas equipes, na lógica de cada equipe ter um smartphone. Então, todas as nossas equipes já tinham um smartphone e organizavam também o atendimento por um aplicativo.
Muitas das nossas equipes começaram, então, a reformular esse acesso, fazer formulários de atendimento, triar a busca e começar também a oportunizar o acesso por ali para poder não só organizar a demanda, para que não houvesse a mistura desses pacientes e não houvesse contaminação, mas também para continuar o cuidado dessas pessoas. Como é que a enfermagem se coloca, né? Já havia um movimento no Ministério da Saúde para o atendimento médico, né? E a gente ainda tem uma atenção primária nacionalmente médico-centrada, né? E já havia um movimento do Conselho de Medicina, enfim, para isso. E em Florianópolis, a nossa equipe começa a reunir e diz assim, como é que a gente vai construir a nossa teleconsulta? Diante disso, a gente tem um cenário aqui em Florianópolis que foi muito propício. Eu recém tinha saído do Conselho Regional de Enfermagem como conselheira, e nós fizemos todo um movimento, estávamos nessa transição, entramos em contato com a nossa presidente do Corém, enfermeira Helga Regina Bresciani, que hoje é conselheira federal, e colocamos a necessidade. Essa necessidade, ela parte do grupo de enfermeiros de Florianópolis, porque a gente precisava, de alguma forma, regulamentar essa forma de acesso também, que a gente já vinha descrevendo e construindo, inclusive, um material que a gente denominou como guia de teleconsulta. Nessa construção, a gente entra em contato com a enfermeira Helga e ela leva essa discussão ao COFEM. E disso nasce a nossa resolução sobre teleconsulta em tempos de pandemia. Ela nasce da necessidade da rede, ela nasce da necessidade dos enfermeiros em ter esse desejo de continuar prestando atendimento. Esse guia está na segunda versão. A primeira versão desse guia, ela organizou isso para nós, né? É muito caro a questão do registro da consulta de enfermagem dentro do que já é preconizado presencialmente. Então, tudo que a gente faz de forma remota, ela segue o mesmo padrão do que a gente deveria fazer presencialmente, né? E uma coisa que é muito importante, cara também para a enfermagem, né, porque vocês sabem da nossa luta, acho que a Abrasco, inclusive, nos ajuda nessa luta contra algumas formas de EAD, né? E a gente é contra o ensino EAD na enfermagem, que vem avançando, a gente não tem um posicionamento muito forte quanto a isso, mas ficou muito, muito importante para a gente essa divisão. Uma coisa não substitui a outra. Então, isso é importante que se diga. A gente não entende que a teleconsulta ela é substitutiva à consulta presencial em hipótese alguma, mas ela nos ajuda a organizar o trabalho de forma que, sim, aquelas pessoas que não conseguem, não só nesse momento de pandemia, mas também de outras formas, ter acesso, né, tenham acesso a esse atendimento. E nós temos experiências fantásticas, inclusive de pessoas que, mesmo anteriormente, de forma presencial, não conseguiam acessar o serviço e agora conseguem. Experiências do envolvimento da família no cuidado dos seus idosos, né? Experiências do envolvimento, porque vocês sabem que muitas vezes os nossos idosos ou as pessoas com mais, né, experiência não têm, às vezes, a mesma, né, a habilidade com as tecnologias e as ferramentas, e isso propiciou um apoio familiar, uma rede de apoio para esse trabalho. É importante que a gente coloque também que nós evoluímos, então, para já um segundo, agora em 2021, final de 2020, já para uma segunda versão desse guia. Nós temos um guia que é multiprofissional, que envolve atendimento de médicos e enfermeiros, e ele detalha como precisa ser o atendimento, ele detalha como tem que ser o registro, ele anexa um consentimento para a realização desse atendimento, e nós temos um específico para a consulta de enfermagem, porque a consulta de enfermagem tem suas especificidades que também precisam ser registradas. O que é importante colocar? Que nós demos acesso, considerando o ano anterior, só na consulta de enfermagem, a mais de 40 mil pessoas, dessa forma, né? E também, além dessa forma, também de forma presencial. Uma vez que
quando você faz o teleatendimento, a teleconsulta, daí você consegue organizar a necessidade real do atendimento presencial e você pode, inclusive, organizar essa demanda dentro do serviço de forma que não haja contaminação. Se vocês pensarem em 2020 e agora, ano passado, quando chega abril, a gente tem a campanha da gripe. Nós vacinamos mais de 100 mil pessoas. E essas pessoas foram vacinadas fora do espaço da unidade de atenção primária. Então, 5 minutos, tá, Lisimar? Estou terminando. Fizemos vários... Não, sem pressa, ainda tem 5 minutos, é bastante tempo. Não, de boa. Fizemos vários movimentos, drive-thrus, todos os movimentos que nós fizemos no sentido de tirar essa pressão assistencial da unidade de APS e colocar também, organizar essa vacina. Mas, à frente, quando nós já dispunhamos de testes, também toda a testagem foi inicialmente centralizada para depois a gente organizá-la dentro das unidades de atenção primária. Então, todo o serviço, ele parte da principal lógica, que é o ser humano, né? E como atender essas pessoas nesse momento de pandemia. A partir dessa lógica, a gente organiza todo o processo de trabalho. Com esse ano, o que vem para a gente? Vacina, Covid. Então, além da vacina da gripe, além de todas as vacinas de rotina, a gente ainda tem a vacina, né, contra a Covid. E eu já disse no primeiro encontro com vocês que se nós tivéssemos vacina, a gente já tinha vacinado todo mundo, né? Se a gente receber vacina, hoje mesmo nós temos uma vacinação que vai durar 24 horas. A rede se organizou por um quantitativo de vacina que recebeu para vacinar em 24 horas. Então, como disse na nossa conversa anterior, se recebesse vacina hoje, a gente já daria conta em menos de 20 dias de vacinar toda a população de Florianópolis, muito menos com a primeira dose. Não tenho dúvida que isso não é uma peculiaridade de Florianópolis, que no Brasil inteiro, com a quantidade de sala de vacina que a gente tem, com a história que a gente tem em imunização nesse país, que a gente vacinaria muito rápido, né? Outra coisa que é importante colocar, e acho que agora nós temos essa apresentação, ela não é minha, ela é da Comissão de Enfermagem e da enfermeira também, Juliana Cipriano, que é a nossa representante no COFEM, para discutir essas questões da tele, e a gente aponta como uma necessidade de continuidade dessa ferramenta, inclusive pensando no acesso às pessoas e nos resultados positivos que a gente tem encontrado aqui no nosso município. Eu fico à disposição para maiores esclarecimentos e, à medida que os colegas também quiserem saber e compartilhar experiências, eu fico à disposição. Acho que a fala do Carlinhos também vai completar o que eu trouxe inicialmente. Agradeço a todos.